Queridos, vamos retomar e só temos mais 2 slides, mas aqui é o fundamento do seminário. Então, nós começamos falando sobre a função do pai, amém? Então você, pai, sabe com muita clareza que 3 coisas você precisa comunicar, ou quando existe a ausência dessa comunicação, estabelece então uma disfunção, tá? Eu estava conversando com um psicólogo, não lembro o nome dele, estava batendo, eu falei para ele, esse seminário eu dou em 2 noites, e eu falo sobre os limites do amor. Ele até estava falando, não, pastor, mas qual é o limite? Porque eu sei que também excesso de cuidado estraga e tal. Eu falei, verdade. Eu estava explicando para ele assim, né, tentando rapidamente ali falar, só para você entender que, irmãos, às vezes, vou dar um exemplo, se você está doente, e você vai na farmácia, e foi prescrito um remédio, e você compra aquele remédio, e aquele remédio é o certo, a minha pergunta é a seguinte, a tua cura está no fato de ser o remédio certo ou na dose dele? Na dose. Toma o remédio todo para você ver o que acontece. Então, onde está a cura? Na dose. Está ali o psicólogo ali. Eu procurei para ali, não vi. Estava batendo um papo com ele. Estava me falando sobre esses excessos, que também traz o quê? Traz um prejuízo. Então, o grande problema, irmãos, é quando existe um amor sem afeição que gera legalismo. O que é isso? É aquele pai que diz assim, olha, o meu amor está no fato de que eu pago o seu colégio, eu coloco comida na mesa, eu faço isso. Isso é legalismo, irmão. Porque você está querendo expressar um amor sem afeição. Não tem toque, não tem abraço, não tem afetividade. E todo amor sem afetividade gera legalismo. Então você percebe que muitas famílias, é uma família onde o filho, nunca o pai disse, filho, papai te ama, nunca houve abraço, nunca houve toque, e já eu vou falar sobre isso, no último slide. Então, amor sem uma dose de afeição gera legalismo. Agora, amor com excesso, o amor, irmãos, em excesso, aquela coisa como até a gente conversou, aquela super proteção, super amor, você gera um libertino. Você gera uma pessoa libertina. Por quê? A gente está falando sobre limites, né? Por quê? Porque eu lembro que quando eu pastoreava antigamente, né? Eu pastoreei uma igreja durante 7 anos, e eu lembro, irmãos, que você vê a disfunção, era a avó, a mãe e o garoto, e assim, era a mãe solteira, né? Não estou falando aqui, irmãos, só estou dizendo que é a disfunção, a mãe solteira, o filho não tem pai. Aí qual era a atividade do garotinho lá ele tinha o quê, amor? 3 anos? Tinha 3 anos, né? Garotinho lindo, coisa mais linda. Mas qual era a atividade dele? Ele gostava de meter o dedo nos olhos das outras crianças. Não sei onde ele aprendeu aquilo. Mas, gente, ele tinha um negócio de querer furar os olhos das outras crianças. Você entende isso? E aí, quando eu ia conversar com a mãe, não, porque lá no Ceará, né, a gente fala, não, bichinho, pastor, é porque o bichinho não tem pai, é porque não sei o quê. Eu falei, minha irmã, você precisa dar limite, eu entendo perfeitamente. Mas olha só, você vai criar um problema. Inclusive, essas meninas, minhas filhas, todo domingo apanhava dele. Todo domingo apanhava dele. E eu ficava assim, meu Deus, né, eu sou pastor, mas também sou pai, olha a dificuldade. E aí um dia, irmão, olha só o que aconteceu. Nós tínhamos um rapaz no louvor, lembro até hoje o Roberto, e o Roberto, gente, é um cara grandão, sabe? É um cara grande. E a esposa dele estava grávida. E aí o bebê nasceu,
Eles passaram quase 30 dias, né, a esposa para vir, mas o primeiro dia que a esposa veio com o bebê para a igreja, aí lá vem o Diogo. Como vocês não sabem quem é mesmo, né? Tudo bem. Aí lá vem o Diogo. Abre, ó, dedinho no bebê recém-nascido. O Roberto sai do púlpito e falou: pastor, só vou te falar uma coisa, eu mato esse menino. Eu falei: Roberto, pelo amor de Deus. Eu falei: Roberto, pelo amor de Deus. Ele falou: pastor, se furar o olho da minha filha, eu mato esse garoto. Eu falei: caramba, você é o ministro de louvor dessa igreja, cara. Tem calma, a gente tem que saber lidar com isso. Mas eu precisei fazer o quê? Eu precisei chamar a avó, precisei chamar a mãe, e precisei conversar sério, precisei colocar elas duas, Márcia colocou para assistir um DVD, para estabelecer vara, para estabelecer limite. Senão, irmão, não tem limite. É muito amor em excesso que gera libertinagem, pode fazer o que quiser. Por que a gente está vendo nossos adolescentes aí morrendo? Pai está dando carro antes da hora, e dá cartão de crédito e faz. Não, é porque eu amo, pastor. É porque eu amo, e eu dou mesmo, e deixa, e vai, e pastor, meu irmão, se a gente for descontrolado desse jeito, a gente está gerando um delinquente. Mas também se a gente tira oportunidades, a gente também está, o quê? A gente está atrofiando a vida dos nossos filhos. A minha filha, eu dou o quê? Limites. Deixo ela sair com os amigos, mas tem limites. Dou amor, mas o meu amor tem que ser em dose. Você está me entendendo? Né, eu só falei aqui rapidinho, porque o Fernando compartilhou comigo, eu achei muito pertinente. Mas vamos para frente, né? Falamos do pai, agora vamos falar da mãe. Cadê as mães? Levanta a mão aí, ó. Ô, glória, a vingança é agora? Eu senti, eu estou traduzindo, viu, a palavra do pastor. Ele falou: ô, glória, que diz assim, agora é a hora da vingança. Eu estou traduzindo, não vai ter vingança, brincadeira. Gente, é muito simples. Qual é a função de uma mãe? Eu falei sobre a função distinta, totalmente setorial de um pai, de um marido. Agora, do outro lado, nós temos a figura de uma mulher, a figura de uma mãe. O que é que ela comunica ou o que ela deixa de comunicar? Que estabelece uma função ou uma disfunção. A primeira coisa, irmãos, que uma mãe precisa comunicar na vida da família, na vida dos filhos, são vínculos. Vínculos simples. Um dos grandes problemas, irmãos, é que nós achamos que começa a jogar responsabilidade para um, responsabilidade para o outro, e ninguém mais sabe qual é seu papel. E quando você vê isso aqui, você vê claramente. A esposa pode falar para o marido: marido, sua função é direção, limite e proteção. Mas eu, esposa, eu, mãe, eu sei que a primeira coisa que eu preciso comunicar são vínculos. E o que são vínculos, irmãos? A mãe, ela precisa se preocupar para que as distâncias, elas sejam diminuídas. Você pode estar na mesma casa, vivendo no mesmo espaço, mas existir uma distância emocional gigantesca. Você está me entendendo? Às vezes está lá o garoto, está lá a garota, o filho, o pai, está todo mundo na sala, está todo mundo no mesmo lugar, mas a distância emocional é enorme. O pai não consegue mais acessar a emoção do filho. O filho não consegue mais acessar a emoção do pai, não consegue acessar mais a pessoa, a presença desse pai. São figuras dentro de casa, mas com distâncias. E o que é que a mãe precisa fazer? Ela precisa ser aquela que vai construir vínculos. E a minha esposa, irmãos, ela é muito boa nisso. A minha esposa, quando percebe que aconteceu alguma coisa que distanciou minha filha, ela automaticamente, o que é que ela faz? Ela vai lá, ela traz de volta. Ela tenta explicar sempre: não, filho, olha, vamos voltar atrás, vamos ver isso aqui. Por quê? Porque, irmãos, dentro da minha casa sempre tem confusão, dentro da minha casa a gente briga, às vezes panelas voam,
Gente, minha casa, não é porque eu tenho um título de pastor que você está enganadinho, viu? Só não na casa do pastor Marcos, que aí é outro nível. Pastor Marcos é outro nível de adoração. Aí é outra coisa. Mas os réus mortais, como eu e minha família, é diferente. Lá em casa eu brigo. E só não brigo todo dia, irmão, porque a gente está amadurecendo. Lá em casa tem confusão, irmão. Lá em casa a gente briga, lá em casa a gente discute. Lá em casa minha filha se chateia comigo, eu me chateio com ela, mas aí é que existe perdão, reconciliação, compreensão. É o que existe dentro da nossa casa. Não existe, irmão, família perfeita. Existem famílias, irmãos, que querem viver princípios. E quando minha esposa percebe isso, o que é que ela faz? Automaticamente, irmãos, ela procura encurtar essa distância. Ela procura chamar minha atenção. Ela procura chamar a atenção das minhas filhas. Para quê? Para que as distâncias emocionais não aumentem. Às vezes são elas que vêm comigo. Às vezes eu vou buscar elas dentro do carro. Aí, às vezes minha esposa não acorda muito legal naqueles dias, né? E aí a minha filha pergunta, a primeira coisa que a mãe me pergunta: pai, e aí, como é que está a mãe? Está chata? Eu falei: filha, eu vou te enganar? Não, tá assim. Se eu fosse você, eu chegava pianinho em casa, chegava assim de boa, entrava no seu quarto, nem falava muito não. Faz o que ela pede, não fala muito, porque senão o negócio vai desandar. Gente, diversas vezes. Por quê? Porque eu também, de uma certa forma, eu entendo que há uma falta, ou melhor, há uma distância que pode ser estabelecida entre minhas filhas e minha esposa. Mas o maior papel é da minha esposa, de encurtar as distâncias. Chega uma hora, irmão, que a minha esposa precisa tomar decisões. Som. Só foi falar das mulheres. Tá aqui outro microfone, viu, mulheres? Se preocupa não, viu? Mas a minha esposa, ela precisa fazer isso. Você, mulher, precisa encurtar as distâncias. Se você está percebendo que seu filho está cada vez mais distante, o que você faz? Eu até falo, né? O que uma esposa sábia faz? Ela sabe que o marido gosta daquele bolo, sabe que o filho também gosta daquele bolo. O que ela faz? Faz aquele bolo. E bota na mesa e diz assim: filho, marido, vem para a mesa. Porque é na mesa, irmãos, escutem, é na mesa que os olhos se encontram. É na mesa, irmãos, que a gente olha um para o outro. Eu sempre falo que o importante não é o que está sobre a mesa, mas aquilo que está ao redor dela. E o que está ao redor da mesa são pessoas. O que está ao redor da mesa é um pai, é uma mãe, é um filho. Então minha esposa, ela procura fazer algo para encurtar a distância. Ela inventa as coisas. Às vezes, irmãos, e já entrando na questão de nutrição, o que é que minha esposa entende? Ela percebe que nós estamos desnutridos, às vezes, emocionalmente. Às vezes, há uma necessidade de quê? Uma necessidade de um encorajamento emocional, uma necessidade de aliviar um estresse. Esses dias mesmo, minha esposa falou para mim: Marcos, a gente precisa sair. A gente precisa dar uma volta, porque a família está vivendo um quadro de estresse. E a gente pegou, irmão, entrou no carro, foi aqui pertinho, em Rio Preto. Rodamos lá, nas lojas. Tentei chegar mais cedo para as lojas estarem fechadas, mas não teve jeito, chegou uma hora que elas abriram. Mas eu fiquei em intercessão, né? Deus, não deixa elas entrarem aí. Não permita. Mas fomos ali, irmãos. Eu não estava nem afim de assistir aquele filme. Minha cabeça estava em outro lugar.
Mas minhas filhas, não, pai, vamos assistir aquele filme lá da Marvel, não sei o quê. Aí eu, legal. Eu estava em outro lugar, irmão. Mas a minha esposa entendeu o quê? Que também precisava nutrir emocionalmente. Ela entendeu. Obrigado, pastor. Ela entendeu o quê? Ela entendeu que era necessário. Ela disse para mim, Marcos, vamos ficar aqui. Vamos estar junto com as nossas filhas. Vamos passar esse momento. A gente precisa desestressar. A gente precisa fazer alguma coisa. Gente, agora, recentemente, eu passei por isso. Então, minha esposa, ela entende que vínculo é encurtar as distâncias. E você, mãe, precisa se preocupar com isso. Amém? Porque se você não se preocupa com as distâncias que os pais têm dos filhos, daqui a pouco você perdeu seu filho. Ele pode estar dentro de casa, fisicamente, mas emocionalmente ele está longe. Não vai ter afetividade, não vai ter sentimento, não vai ter nada. E aí, irmão, começa a existir um enfraquecimento moral. Porque quando os vínculos quebram e as distâncias aumentam, começa a faltar o respeito. Porque o pai vai chegar, mas filho não sei o quê, e fala, pai, quero saber não. E aí o filho desrespeita. O filho não mais acata. Você está me entendendo, irmão? Então encurta a distância e vem a nutrição. Essa nutrição, irmãos, eu lembro. Eu sou do Ceará, né? Eu sou natural do Ceará. Nasci em Fortaleza. Mas meus avós são do interior, do sertão, né? Como a gente fala. Gente, não tinha uma coisa mais legal do que quando a família toda se reunia para ir para o sertão, para a casa dos meus avós. E lá é aquela casa mesmo, que na frente assim, te passava um rio, sabe? E cheio de cachorro, assim, ao redor da casa. E uma das coisas que eu via na minha avó, sabe o que era? Eu não entendia aquilo. Minha avó, ela fazia lá, estava cheio de tio, cheio de primo, a casa lotada. Ela fazia a comida, colocava aquelas panelas lá. Gente, ela alimentava toda a família. Colocava comida para todo mundo. E ainda dizia assim, se alguém quiser mais, tem na panela. Eu falei, meu Deus, você está multiplicando? Irmãs, vocês mulheres têm um poder de nutrir. E não é só nutrir fisicamente. Entende isso? Nutrir emocionalmente. Nutrir emocionalmente. Uma palavra de vocês faz uma importância muito grande. Irmão, quantas vezes eu estava caído emocionalmente. E a minha esposa, com uma palavra só, ela me nutriu. Naquele dia eu estava raquítico. Naquele dia eu estava desnutrido. Emocionalmente, às vezes até moralmente. No conceito pessoal meu. E a minha esposa veio e me deu uma palavra. E muito mais para a vida das minhas filhas. Gente, nós somos uma família normal como qualquer outra, cheia de problemas, cheia de dificuldades, mas todo dia a gente tem tentado nutrir o coração das nossas filhas. Todos os dias, Márcia, como esposa, cerca, aconchega, abraça o coração delas, mostra valores. Esses dias, essa semana agora, passada agora, estava acontecendo uma situação, e aí simplesmente minha filha saiu para o jardim e foi chorar, e foi orar e chorar, e ficou lá no pranto. Meu coração na hora, né, apertou, e eu falei, não, eu vou lá. E eu vi que ela estava orando, chorando lá, uma situação, e eu falei, eu vou lá. Irmão, quando eu fui chegando perto, Deus falou assim para mim, ei, você vai para onde? Eu falei, eu vou consolar o coração dela. Não, volta. Ela está chorando comigo e ela está falando comigo. Eu sou o pai dela. Você pode voltar. Você está achando o quê, Marcos? Que eu não cuido da sua filha? Você está achando que você é o pai dela? Mas eu sou o pai dela. Você tem uma mordomia paterna, mas eu sou o verdadeiro pai. Pode voltar. Gente,
E aí, só que antes de fazer isso, eu fui lá na Márcia, né? Eu falei, Márcia, a Mani está chorando, está lá em pranto, o que eu faço? A Márcia, ei, para. É que eu sou assim meio desajustado, né? A Márcia, para, amor, deixa ela chorar, deixa ela viver esse momento, deixa ela orar a Deus, deixa ela. E eu, irmãos, assim, entendo que a minha esposa tem esse papel de nutrição. Ela vincula, ela nutre emocionalmente. Minha esposa, irmão, chega um momento que ela fala, hoje nós vamos assistir um filme juntos. E não tem conversa. Gente, e não tem conversa, pode ser meia-noite. Hoje a família, nós vamos assistir um filme juntos. E vamos assistir um filme juntos. Eu vou lá na locadora, tenho que assistir um filme junto. Por quê? Porque a gente precisa nutrir. Alguma coisa não está legal. Hoje a gente precisa conversar. Hoje a gente precisa estar junto. E a gente faz isso. Ela chama elas, vem para a nossa cama, fica com a gente. Hoje é dia da gente bater um papo. Hoje é dia da gente conversar. É vínculos, é nutrição e, por último, organização. Quando uma mãe, ela tem um senso de organização, ela consegue fazer com que os filhos coloquem as coisas no seu devido lugar. Não só emocionalmente, mas ela provoca na vida dos filhos um senso também organizacional. E eu te falo em que aspecto. Irmãos, eu às vezes chego em casa, a gente vai fazer visita às vezes, e olha, irmãs, não fique chateada não, viu? Mas, irmãos, eu às vezes entro numa casa assim, que a casa é virada. Você não sabe onde está nada. E você não sabe a frustração que você provoca na vida de um filho. Eu estava esses dias, eu acho que foi ontem mesmo, ontem foi antes de ontem que eu estava conversando com um jovem, ele está até aqui, ele sabe que eu estou falando dele. E esse jovem falou assim para mim, pastor, eu estou tão feliz, porque eu agora tenho o meu apartamentozinho, porque, pastor, eu me sentia destruído quando eu chegava na casa da minha avó e via aquilo. Aquilo acabava comigo. Não ri muito não o pessoal vai saber que é você. E ele falou assim, pastor, eu me sinto destruído, eu ficava assim sem noção, sem direção, porque eu não tinha senso de organização. Eu não sabia, não conseguia me entender naquele ambiente caótico. Aquele ambiente desorganizado lá de fora, me desorganizava pelo lado de dentro. Eu achava estranho. É o aspecto fenótipo, não só das vivências sociais, mas o jeito como minha avó lidava com as coisas, aquilo me adoecia emocionalmente. Eu estou tão feliz agora, pastor. Eu tenho o meu quartinho, eu tenho minha vida, está tudo legal. Eu estou me sentindo bem. Você entende isso? Sim ou não? E às vezes, nós temos mães totalmente desorganizadas. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, eu vou contar aqui o nosso pecado, tá? Eu vou contar, viu, Márcia? Eu e Márcia, a gente tem uma dificuldade. E a gente ainda precisa se consertar nisso. Nós, pastores, assim, eu sei que não acontece aqui, né? Isso com os pastores aqui, Luz para os Povos é top das galáxias, é outro nível. Mas a gente tem uma dificuldade, sabe de quê, gente? Às vezes nós temos dificuldade de colocar a comida na hora certa, na mesa. E é uma coisa que Deus está cobrando da Márcia, principalmente dela como mãe. Por quê? Porque, gente, imagina como é que é a nossa casa. Agora não, está tudo mais tranquilo. Mas um tempinho para trás, aí, irmão, você não tem noção. Era um entrando, o outro saindo. Nós fazíamos parte de uma igreja muito grande, de muitos jovens, e a gente tem que pastorear essa galera. Então, assim, a gente se desorganizava, porque às vezes Marcos não vou conseguir chegar, porque a pessoa que agora que ela começou a abrir aqui o coração, eu falei, pelo amor de Deus, e o almoço, amor? E às vezes as crianças chegavam, pai, a gente vai almoçar o quê? Aí então, filho, só um minutinho.
Vida de pastor, cara, vida de pastor é um negócio assim, como eu disse, vocês não passam por isso, né? Passa? Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Mas é isso. E a gente está precisando o quê? Principalmente minha esposa, se organizar. Colocar limites nos nossos aconselhamentos, colocar limites nos nossos gabinetes, colocar o quê? Prioridades. Por quê? Porque esse senso de organização, que mexe com nutrição, com vínculos, com tudo isso. Então, mães, é tão simples, né? Você percebe que a figura do pai é muito mais forte. De fato, ter que dar direção, limites e proteção não é fácil. Viu, esposas? Às vezes vocês cobram, mas eu vou falar, não é fácil. Não é fácil, às vezes o marido vai dormir angustiado, acorda angustiado, sabe por quê? Porque ele sabe que tem que cuidar da família. Ele sabe que amanhã ele tem que colocar comida na mesa. Ele tem medo de perder o emprego. Ele tem medo de acontecer um imprevisto. Ele tem medo. Mas o pai precisa, direção, limites, proteção. Mas vocês, mulheres, vínculos, nutrição e organização. Amém? Bom, eu falei da figura do marido, ok? Falei da figura da mãe, marido, pai, falei da figura da mãe, de forma distinta. Eu agora vou unir esses dois. Eu vou pegar esse marido e essa esposa junto, e agora eu vou te mostrar o que é que o casal, ele vai comunicar. O pai comunica uma coisa, a mãe comunica outra coisa. Agora, quando eles dois juntam, o que é que eles precisam comunicar dentro desta casa, dentro deste lar? Primeiro, afetividade. Irmãos, eu e Márcia, como casal, como família, eu preciso comunicar afetividade para a vida dos meus filhos. É a minha primeira igreja, é a minha primeira casa. Eu sempre falo isso, que o primeiro púlpito da minha vida é a minha casa, irmãos. Eu não teria coragem de olhar para você e falar de família, sabendo que a minha filha está olhando para mim e ela dizendo, poxa, meu pai é um hipócrita. Poxa, o meu pai, ele é um incoerente, porque ele está falando coisas que ele não vive. Eu não teria coragem de fazer isso, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. A afetividade é a primeira função que um casal precisa comunicar dentro de uma casa. E é uma das coisas que a gente menos tem visto. Irmãos, eu nunca vi na minha vida o meu pai segurar na mão da minha mãe. Tudo bem, eu só tinha 4 anos de idade, mas eu nunca vi. Eu nunca vi uma palavra de afirmação. Eu nunca vi um gesto de carinho, o meu pai segurando na mão da minha mãe. E a gente não entende o quanto isso é importante. Se tem uma coisa que eu tento gerar dentro de casa, é a afetividade. Sabe por quê? Porque quando os filhos são criados dentro de um ambiente de afeto, quando elas casam, elas vão aprender a ter carinho, a ter amor, a ter afeto com seus maridos. Agora, muitas mulheres, muitos homens, vieram de ambientes onde eram desafetuosos, ambientes onde o pai não comunicava gesto de carinho, de amor, de afirmação. O que é que eles vão repartir? O que é que eles vão reproduzir? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, dentro da minha casa, o que é que eu faço muito? Abraço. Eu abraço muito Márcia. E deixo elas verem. Não, isso não é um teatro. Eu faço porque eu faço mesmo. Sabe? A gente tem essa coisa do toque. Sabe por quê? Porque é importante. É importante existir o toque. Eu abraço minha esposa. Eu abraço minhas filhas. Quantas vezes eu ouvi garotas dizendo, pastor, meu pai nunca me abraçou. Pastor, meu pai nunca me afirmou, meu pai nunca me disse que me ama. Aí sabe o que acontece? Aí aquela garota que está lá na rua, aquela jovem vai passando,
Aí o garotão Dom Juan, né? Porque existe uma carência dentro dessa garota. Aí o Dom Juan faz, ei, psiu, nossa, você é linda, hein? Oh, o cara fala que a menina é linda, e dentro de casa não aconteceu isso, o que essa garota vai sentir? Fala para mim. O cara passa e toca na mão da garota. Eu não estou falando de uma coisa inescrupulosa, não. Estou falando assim, dessas coisas assim, o cara vai lá, toca na mão. A mão se treme todinha, porque nunca foi tocada. Irmãos, se a minha filha estiver lá fora passando, e um cara dizer, nossa, você é linda, hein? Eu vou dizer, meu pai me fala todo dia isso. Todo dia meu pai fala isso. Se ele chegar a querer segurar na mão dela, vai falar, não estou entendendo o que você está fazendo. Sabe por quê, irmãos? Porque existe muito abraço. Minhas filhas não gostam disso, mas é que a gente faz sanduichinho, né? Com elas pequenininhas. Mas é que a colagem a gente faz, ela está com vergonha. Mas às vezes eu chego para ela assim, filha, a gente chegou a hora do sanduíche, então é massa lá de lá, e a gente assim, aperta ela no meio. Né? Tanto a menorzinha curte. Já ela fala, pai, ó, por favor, não fala essas coisas. Sabe como é que é adolescente, né? Então, a gente brinca, a gente se abraça, sabe? A gente se toca e a gente se afirma. Você sabe o que às vezes eu escuto? Eu escuto o seguinte, a mãe falando mal do marido. E às vezes falando com o filho faz uma coisa errada, aí a mãe, menino, tu não presta mesmo, tu é igual ao teu pai. Aquele cafajeste, aquele sem vergonha. É isso que às vezes faz. Aí reproduz palavras na vida do filho, tendo como referência o pai. Existe afeto nisso? Existe afirmação, sim, afirmação negativa. Teu pai não presta e parece que você também não vai dar para nada, também não vai prestar. Teu pai é um cachaceiro e parece que você vai seguir o mesmo caminho. E segue mesmo. Quantas vezes você já ouviu isso? Irmãos, eu já ouvi garota dizer para mim, pastor, a minha mãe me disse que preferiria me ver uma prostituta na zona do que me ver crente. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi garota me dizer isso. Então, não existe afeto. Os pais não... irmãos, eu elogio a minha esposa. Eu elogio a minha esposa na frente das minhas filhas. Eu digo, meu amor, você é linda, mas hoje você está mais linda ainda. Eu elogio. É claro, ela é linda, né, gente? Você não sabe como é que a gente casou, vou te explicar. Quando eu a conheci, eu disse para ela, Deus cega. Cega. E aí cegou mesmo. Quando a gente foi para o altar, eu disse, Deus, agora abre o olho, que agora já era. Deu certo. Bom, na verdade eu vou contar. Na verdade, eu cheguei para a Márcia e falei assim, eu posso falar com você? Ela falou, pode. Eu falei, porque o pessoal está falando aí que você está apaixonada por mim, é verdade? Diante de Deus, sério mesmo. Foi isso que eu falei com a Márcia. Ela sabe. Cheguei para ela, morava num casarão, e eu falei, posso falar com você, Márcia? Ela falou, oi, não, queria só falar com você, era umas 3 horas da tarde, 4 horas, a gente tinha feito um trabalho de manutenção na base, ela era missionária, eu missionário, eu não, queria só falar com você rapidinho. Ela, não, tudo bem, desceu, só um minuto, desceu a escada, ela falou, diga. Eu falei, não, é o seguinte, Márcia, porque o pessoal aí está falando que você está apaixonada por mim, é verdade? Ela botou a mão para trás assim, o quê? Eu falei, faz o seguinte, você vai, toma um banho, 6 horas sai a janta, a gente conversa, tá bom? Aí você me explica isso aí. E saí. Gente, foi desse jeito. É claro que se ela dissesse para mim, não é verdade, você está vendo? O povo fala demais. Eu já estava pensando. Mas não, gente, eu já sabia que já tinha uns olhares trocados, ela já tinha procurado a minha diretora, né, da organização que nós fazíamos parte, então eu já fui sabendo que eu ia dar certo. Mas, gente, eu sempre
Eu sempre dentro da minha casa tentei fazer o quê? Afirmar, Márcia, você é isso, meu amor. Então, esses afetos do casal vai gerar sobre a vida dos filhos. Vai gerar o quê? Poxa, eu vejo meu pai elogiando minha mãe. Eu vejo minha mãe elogiando meu pai. Eu vejo meu pai afirmando minha mãe. Eu vejo minha mãe encorajando meu pai. Gente, isso vai gerar algo poderoso na vida dos filhos. Amém? Segundo, sexualidade, a função do casal. Sexualidade. Irmãos, eu não faço sexo na frente das minhas filhas, mas elas sabem que nós temos uma vida sexual. E eu já bato papo com elas dessa área sexual, a gente já troca ideia, né? A gente conversa sobre diversos assuntos nessa área sexual. Elas sabem que eu e a mãe dela temos uma vida. Não só ela, como a menor, que tem 11 anos. E a gente, assim, como eu comunico sexualidade para minhas filhas? Primeiro, sexualidade, irmãos, não é fazer sexo. Sexualidade começa com identidade. Eu te pergunto o que eu sou um homem. Márcia é uma mulher. A gente já começa a comunicar aí. Amém? A gente já começa a comunicar que existem os aspectos de afeto, mas esses aspectos de afeto vai para uma intimidade. E nós conversamos e comunicamos uma sexualidade de que forma? Afirmando também a identidade delas. A menorzinha, Munira, ela é assim, cara, ela se veste, aí ela vai lá na mãe dela, mãe, tá bonito assim? Que lá em casa, irmão, ó, a gente tinha marcado de chegar aqui horas 5, né? Eu pedi para elas começarem a se arrumar meio-dia. O negócio é sério lá em casa, irmão. 3 mulheres, só Deus sabe. Mas aí Munira chega e fala, mãe, tá lindo, tá bonita, tá legal. Mas aí, cara, ela quer ouvir a minha palavra. Aí ela vai lá, pai, como é que eu tô? Nossa, filha, você tá linda. Cara, ela quer ouvir. E aí, não só essa afirmação, mas o que é que eu logo em seguida digo? Filha, você tá uma princesa. Você tá uma menina linda. Eu estou afirmando o quê? A identidade dela. E ela já vem conversar. Nossa, pai, ontem mesmo ela pegou e falou assim, não, pai, tem um garoto na minha sala que tem uns olhos tão lindos. Legal. Então, pai, eu penso, sabe, assim, quem sabe Deus vai me dar um marido com os olhos bonitos daquele jeito. Aí, olha só, você estava dentro do carro também? Ah, não, eu tinha deixado você. Ela falou assim, pai, você já se apaixonou quando você era criança? Eu falei, ontem, eu me apaixonei já. E ela era bonita? Era. E eu dirigindo. Vindo da escola, era bonita. E o que aconteceu? Nada, porque, sabe, aquelas meninas que é muito bonita, e assim, você se apaixonou por ela, mas só você sabe? É isso, filha. Sabe essas séries que você assiste, desses adolescentes, é mais ou menos assim. O papai se apaixonava por quem, assim, nem sabia que eu existia. Ela, nossa, pai, que triste, né? Filha, foi triste, mas Deus me honrou, porque Deus me deu sua mãe é linda. É verdade, pai, é verdade. Mas assim, eu vou afirmando, eu vou dizendo o quê? Você é menina, vai casar. Você é a mãe. E, cara, a gente já vai conversando, né? Claro, a gente, quando nós morávamos nos Estados Unidos, aí tem aquele Valentine's Day, né? O Dia dos Namorados lá, que é em fevereiro, filha? Fevereiro, janeiro, sei lá que dia é. Aí lá vem minha filha, né? Falou, pai, não vai ter aula amanhã, mas vai ter o Valentine's Day, vai ter um baile. Aí eu, mas como é que é esse negócio? Ah, pai, é um baile. É um baile. E já chegou um menino e dizendo que gostava de mim, mas também gostava do outro e queria saber com que as duas iam ficar. Eu falei, não quero você. Eu falei, e eu conversando com a Márcia, e meu por acolá, eu falei, meu Deus. E nos Estados Unidos, irmão, a chapa é mais quente, porque lá os adolescentes têm muitos direitos, né? Inclusive, os adolescentes lá podem colocar a plaquinha lá, né? Não perturbe, e não perturba mesmo. Você não pode ficar querendo saber o que está no celular, porque isso é invasão. Os
O americano também tem umas coisinhas assim na cabeça, né? A Socorro não está aqui, mas também essa é a verdade. Ela é americana, se tivesse que podia se ofender. Se tiver algum americano aqui, você desculpa, mas é isso mesmo. Mas enfim, aí eu conversando com a Amânia, eu disse, bom Amânia, eu queria só te dizer uma coisa. Eu falei, eu queria que você levasse 3 recados para esse garoto. É mesmo, pai? E ela sentada no sofá, leva 3 recados para ele. Primeiro, filha, você fala que eu fui o melhor atirador de fuzil automático leve. Eu tirei o primeiro lugar da minha bateria do exército, tirei o segundo lugar de todo o quartel, então eu sei atirar. Segundo, eu passei pelo PG, que é prisioneiro de guerra, eu sofri torturas no treinamento, e eu também aprendi a fazer torturas. Então, eu também sei torturar, né? E terceiro, diz para ele que eu penso que você só vai ter um namorado só lá no futuro. Então, leva esse recado. Ela olhou para mim, tá, pai. Mas assim, é claro que ela não tinha isso na cabeça, mas a gente brinca, mas eu nunca deixei de afirmar, filha, você vai ter sim um marido, você vai ter, e vai sim, ela vai ter a vida sexual dela, ela vai desfrutar disso, mas desfrutar disso dentro de um casamento. Então, eu como família, eu preciso comunicar isso para minhas filhas. Às vezes os casais chegam para mim, pastor, que hora a gente tem que comunicar isso? Que hora eu posso falar com meus filhos sobre sexo? Na hora que eles perguntar. Pastor, que hora é a hora de se falar de sexo com os filhos? Na hora que ele perguntar. Porque se ele pergunta, é que ele quer saber. Agora, a linguagem que você vai usar, a estratégia, a forma, isso aí é um jeito que você vai ter que ter habilidade. Amém? Mas o casal precisa comunicar também sexualidade. Mostrar a identidade sexual, homem, mulher. Mostrar também a afetividade vindo e sendo transitada para essa vida sexual. Vai ter que comunicar isso, amém? E mostrar, como a gente mostra, que elas são frutos de uma intimidade. Quando eu conheci Márcia, gente, as minhas filhas não nasceram. Quando nós namoramos, também não. Quando nós noivamos, também elas não existiram. Agora, quando a gente casou e foi para a cama, e houve a intimidade, então, elas apareceram. Então, eu digo sempre para elas, filha, vocês nasceram como fruto da intimidade, dentro de uma aliança. Dentro de uma aliança. Eu venho de uma bastardia, eu não sou fruto de aliança. Sua mãe, também não, mas você sim. Você já faz parte de uma nova geração. Uma geração de filhos que nasceram debaixo de figuras de autoridade, de pais, que comunicam uma função dentro da família, dentro do contexto de casamento, do contexto totalmente familiar. Amém? E por último, irmãos, e aqui a gente finaliza, noção de equipe. Um casal, ele tem que comunicar afetividade, ele tem que comunicar sexualidade, mas ele também tem que comunicar noção de equipe. E o que acontece? Irmão, lá em casa não existe essa coisa do mocinho e o vilão e o mocinho, não. A minha filha até que tentou, né? Ela chegava para a mãe, eu quero isso. Ela falou, não filha, você infelizmente eu não vou dar. Eu vou lá pedir o meu pai. Gente, quando chegava para pedir, eu dizia, foi o que sua mãe falou? Não, ela falou não, pai. Então eu também digo não. Então assim, elas perdiam o chão. Agora qual o problema, irmãos? O problema é que muitas vezes dentro de casa existe o mocinho e o vilão. Ou é a mãe ou é o pai. Tipo assim, a filha não consegue as coisas com o pai, mas consegue com a mãe. Não consegue com a mãe, mas consegue. Então vira o mocinho e o vilão. Ninguém é noção de equipe dentro de casa. Então na minha casa, às vezes, ela vem me pedir uma coisa, e eu, como não quero dar uma resposta, aí ela, pai, é possível isso, não sei o quê. Filha, no momento eu não sei, eu vou conversar com sua mãe. Não, pode deixar que eu converse com ela. Não, eu tenho boca, eu converso. Pode deixar, eu converso com sua mãe, e nós vamos decidir, e aí a gente comunica para você, ok? E gente, eu não estou decepando o direito da minha filha, vir até a mãe falar, vir até o pai. Mas tem certas coisas que eu tenho que ter noção de equipe. Minhas filhas
tem que olhar para nós como marido e como esposa, que a gente é uma equipe. O que a gente vê dentro dos lares? O marido indo para o norte e a esposa indo para o sul. O que os filhos veem? Gente, eu não estou dizendo que você não pode brigar dentro de casa, a gente briga, eu brigo com minha esposa, e minhas filhas veem muitas brigas que a gente tem. Mas a questão é que nós sabemos junto, como equipe, o que nós queremos. Pode ser que naquele momento a gente se desentendeu, mas os mesmos valores que a Márcia tem, são os mesmos valores que eu tenho. Minhas filhas sabem que nós somos uma equipe. Você entende isso? E às vezes os filhos estão desorientados dentro de casa, porque o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro, um quer uma coisa, outro quer outra. Gente, não tem noção de equipe. Não tem noção. Irmãos, na minha casa, eu te falo, eu venho de uma família arrebentada, Márcia vem de uma família também disfuncional, mas nós decidimos tomar atitudes. Nós não somos perfeitos, mas nós somos uma equipe. Quando minhas filhas olham para mim e olham para a mãe, veio um casal que está tomando decisão junto, que está caminhando junto, que está buscando junto. Não existe a minha filha chegar para mim e dizer uma coisa e eu dizer, não, sua mãe é isso, sua mãe no seu... Não, não existe isso. Não existe isso. Nós caminhamos juntos. E os filhos querem ver isso. Às vezes, irmãos, e eu falo, pastor, sabe por que às vezes dentro da igreja nós temos tantas pessoas que não conseguem se submeter, às vezes até um trabalho em equipe. Às vezes você vai fazer um trabalho na igreja, a gente vai ter um congresso, vamos dividir as equipes aqui, você vai trabalhar com isso, você com aquilo outro. O cara não consegue se submeter a uma equipe. Por quê? Porque ele não consegue ter senso de equipe dentro de casa. Ele não consegue ver o pai e a mãe como equipe. Gente, na minha casa, como eu disse, a gente decide junto, tudo. Gente, a compra do carro que está lá fora, a gente decidiu junto. Tudo, se a gente vai viajar, como agora. Recentemente, eu fui para a Europa, só que parte do dinheiro era das férias dela. Então nós estávamos fazendo o quê? Nós estávamos acumulando um valor, que nós queríamos tirar férias no Nordeste, minha esposa queria ver a mãe, ver a família, e a gente estava com esse projeto. O que foi que nós fizemos? Eu falei de um sonho que eu tinha, né? Eu tinha um sonho de fazer todo aquele, que a gente chama o caminho da reforma protestante, né? Lá na Alemanha, Lutero, ver toda a história da igreja na Europa. Então eu viajei 7 países lá, foi inesquecível a viagem. Só que, o que foi que aconteceu? Nós fizemos uma equipe ali juntos, e nós decidimos juntos. Minha filha falou, não pai, eu quero dar isso para você. Minha esposa também, não, a gente quer abençoar. Não, meu amor, a gente quer participar desse teu sonho. Nós não vamos, mas nós vamos nos alegrar por você ir. Gente, eu já estava nem pensando mais em ir. E aí um amigo meu dos Estados Unidos, não, eu vou abençoar também. Gente, e foi isso que aconteceu. Mas minhas filhas entraram em acordo. E disseram, não pai, a gente quer se alegrar com você. A gente sabe que isso é um sonho, é algo do seu ministério, é um sonho, vai pai. Aí eu peguei e dei um valor para elas, né, em dinheiro, uma bobagem, sei lá quanto foi. O valor que eu dei para elas, foi o que aconteceu? Elas chegaram no shopping, e há muito tempo atrás, elas tinham me dado de presente dos pais, uma caixa de pimentas, eu gosto muito de pimenta, tá? Uma caixa de pimentas importadas, que vem da Índia. E são pimentas, assim, deliciosas. E nunca mais a gente tinha visto essa loja, nunca mais. E aí, ela estava em Recife, amor? E aí lá em Recife, elas viram a loja. Aí a Mani com Munira, não mãe, eu quero dar esse presente para o meu pai. Gente, elas gastaram, o dinheiro que eu dei para ela gastar ali, os 14 dias que ela ia ficar em Recife, elas disseram, não mãe, eu quero gastar esse dinheiro
com esse presente para o meu pai. Gente, compraram uma caixa de madeira, a coisa mais linda, com diversas pimentas, inclusive uma das pimentas que diz que é a mais forte do mundo. Me presentearam, falou, não pai, eu não queria, mas eu queria te dar isso. Eu, a mamãe e a Munira decidimos te presentear com isso. Elas não só me presentearam com parte do dinheiro para ir para a Europa, mas ainda pegaram o dinheirinho delas e fizeram isso. Mas tudo em equipe. Você entende isso? Tudo em equipe, tudo comunicado, tudo junto. Gente, por que eu falo de mim? Eu falo de mim porque eu não vou falar do outro, eu vou contar a história de livro, eu quero contar a minha. Amém? E eu quero te dizer o seguinte, minha família não é uma família perfeita. Minha família é cheia de problemas, eu sou cheio de dificuldades, minha esposa também, minhas filhas, mas nós somos uma família que temos buscado viver isso aí, ó. E eu vou te falar uma coisa, é muito simples esse seminário que eu estou trazendo para você hoje, muito simples. Mas eu te digo uma coisa, isso aqui tem um poder de transformar a sua casa. Tem um poder de transformar a sua casa. Se você, marido, for resposta, se você, mãe, for resposta, se vocês como um casal se juntarem, você vai ver o poder que isso aqui vai ter na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, eu sei que o tempo já é avançado, tenho consciência disso, já são 22h30, eu não quero mais me delongar. Eu também acredito que é necessário fazer uma digestão de tudo que você ouviu. É necessário você fazer essa digestão emocionalmente. Mas eu queria fazer um apelo para você. E sinceramente, não é um apelo emocional. Existe uma coisa que desde o início do meu relacionamento com Márcia, nós nem éramos casados ainda, éramos noivo. Eu disse uma coisa para Márcia, eu disse, Márcia, não é difícil tomar as decisões certas. Difícil é permanecer nelas. Desde o início do nosso relacionamento eu disse, Márcia, não é difícil tomar as decisões certas. Difícil é permanecer nelas. Porque você vai ter que perseverar hoje, amanhã, próxima semana, próximo mês. E sinceramente eu não estou te chamando para tomar uma decisão hoje. Eu estou te chamando para decidir para a sua vida. Eu estou chamando você que talvez tenha uma família que até talvez não está bem, mas ainda há esperança. Que o seu casamento tem passado por situações das mais adversas, tempestuosas, mas eu queria te convidar. Se o que eu falei nessa noite, assim, falou ao teu coração, você pai, você mãe, jovem, se você entende que família é uma coisa que não tem como você não pensar que é a coisa mais importante da sua vida. Hoje eu amei o que a Priscila falou para mim. Amei, Priscila, porque minhas duas filhas estavam sentadas no sofá da Priscila. E a Priscila falando da casa deles, né? E eu olhei para casa e falei, nossa Priscila, parabéns pela sua casa. Ah pastor, mas não está ainda feita, assim, tem coisas, a gente está agitando. Não, mas sua casa é linda, sua casa é linda, você está de parabéns. Eu falei, Priscila, eu tenho 16 anos de casado e eu não tenho uma casa ainda. Ela falou assim, pastor, vem cá, tá vendo ali, ó, aquelas duas meninas no sofá? Para que coisa mais tremenda do que aquele patrimônio ali, pastor? Eu ainda não tenho aquilo. Casa, tijolo, isso aí a gente tem, isso aí a gente consegue, mas aquilo ali, ó, que está ali sentado no sofá, a gente não consegue assim não.
que a Priscila tocou muito o meu coração. Você pode conquistar muitas coisas, mas deixa eu te falar uma coisa: nenhum sucesso vai justificar o fracasso da sua família. Nenhum sucesso, nenhuma conquista, nenhuma aquisição, nada nesta vida vai justificar o fracasso da sua família. Não adianta eu me tornar o pastor, sei lá o quê, ir não sei para onde, viver uma vida como muitos aí almejam, mas se eu perder dentro de casa a minha família. Eu sempre digo que o primeiro púlpito da minha vida é a minha casa. A minha primeira igreja é a minha casa. O meu primeiro pastoreio é a minha casa. Não adianta eu falar aos jovens uma coisa que ela é desconexa, incoerente, dentro da minha casa. Uma das coisas que mais quebra, escuta marido, escuta esposa, escuta família. Uma das coisas que mais quebra o coração de um filho é a incoerência. É quando você lá fora é uma coisa e dentro de casa você é outra. O teu filho olha para você e vê uma figura incoerente. Um homem que ele é uma coisa para fora e outra para dentro. Isso, a incoerência, quebra a alma de um filho. Eu quero te chamar hoje. Agora não sai do teu lugar. Se você não é a pessoa que está precisando viver isso aqui que a gente falou. Se isso aqui falou ao teu coração. Se isso aqui pontuou, sinalizou que você precisa tomar uma decisão. Eu quero te chamar aqui à frente agora. Com muita graça, com muita humildade, eu quero te dizer uma coisa. Eu só disse que o Evangelho é um mendigo falando a outro mendigo onde encontrar pão. Eu venho de uma família quebrada. Eu venho de uma família marcada por adultérios, por infidelidades. Todo dia meu pai tinha uma mulher dentro de casa. Meus tios, eu via eles se prostituindo. Eu cresci dentro desse ambiente. Minha esposa cresceu em um ambiente também marcados por infidelidade. Mas eu e minha esposa decidimos ser fiel um ao outro. Nós ainda temos dificuldades emocionais. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Minha esposa agora só tem a mãe. A gente vive essa vida pastoral, difícil, não é fácil. Mas eu como família, eu entendo que eu tenho que ser referência. E se você, nessa noite, entende isso, eu quero te chamar aqui à frente. Eu quero chamar você à frente, eu quero chamar você não para um evento, porque amanhã é domingo, eu esqueci tudo que foi falado, não. Eu quero te chamar para você fazer uma digestão, de você ir para casa hoje. Se for preciso conversar com o marido, conversar com a esposa, conversar com os filhos. Se for necessário começar a revolucionar a sua casa, porque senão você vai perder a sua família. Esses dias, está ali a minha esposa de testemunha e está ali a minha filha. Ela estava do meu lado direito, chorando. E eu olhei para ela e disse: filha, eu quero te fazer uma pergunta. A gente estava tomando uma grande decisão. Eu falei para essa menina aí de 13 anos. Eu me virei para ela e disse: filha, só me responde, que história você vai contar para os seus filhos do seu pai? Quando eles perguntarem sobre o vovô, quando eles disserem, não sei nem se eu vou estar vivo lá na frente, mas quando eles perguntarem: mãe, como era meu avô? Mãe, como é que ele era? Eu falei para ela: filha, que história você vai contar? Que o seu avô se vendeu,
que seu avô negociava, que seu avô, ou que seu pai, avô dos seus filhos, foi um homem de coragem. Que história você vai contar no futuro para os seus filhos? Qual vai ser a história que você vai contar? Falei para ela, semana agora retrasada. Qual é a história? Qual é a história que seus filhos vão contar? E eu disse para ela, você vai contar uma história de vergonha? Você vai contar para os seus filhos que você tem vergonha de contar a minha história? Ou você vai ter a alegria de dizer quem seu pai foi? Você vai ter vergonha de dizer que seu pai foi um pastor? Porque parece que todo pastor é ladrão, é corrupto, sei lá o quê. Que história você vai contar? Que história os seus filhos vão contar de você? Se você agora estivesse dentro de um caixão e você estivesse sendo velado, olhe para mim, olhe para mim. Se você agora estivesse dentro de um caixão, estivesse sendo velado, você mãe, você pai, e o teu filho, e alguém que estivesse celebrando, o pastor Marcos estivesse lá e dissesse, olha, eu queria chamar um dos filhos aqui só para dar uma palavra, o que o teu filho ia falar de você? O que ele ia falar do que você representou na vida dele? Que história ele ia contar de você? Eu quero que a minha família, ela tenha a honra de dizer que o pai que ela teve foi um homem de verdade. Eu quero que você, Amani, conte aos quatro cantos que o seu pai é um homem de verdade. É um homem de caráter que começa dentro de casa. O que o seu filho vai contar de você? Que história eles vão falar? O que você aprendeu hoje não é para ficar na parede, não é para a sua cabeça, mas é para descer para o seu coração. Amém? É para descer para o seu coração. Essa igreja precisa se tornar cada vez mais uma igreja forte. E para ela ser uma igreja forte, ela precisa de famílias fortes. Ela precisa de homens, de maridos de referência, de esposas de verdade, mulheres guerreiras, mulheres que são referência, mulheres que vivem e buscam, mesmo com suas dores, mesmo tendo sido passado por tantas situações, mas elas vão dizer, eu quero uma vida diferente, eu quero uma família diferente. Eu queria chamar minha esposa aqui, por favor. Eu queria que você começasse a orar ao Senhor. Eu não estou apelando para a tua emoção. Não adianta você se emocionar agora. Não adianta você derramar lágrima agora e amanhã nada disso fazer sentido. Não adianta. Queria chamar o pastor Marcos também aqui, com a pastora, por favor. Pode se aproximar mais, pode vir um pouco mais para perto. Vocês podem se aproximar mais um pouco aqui, por favor. Não é o poder das nossas orações, é o poder da decisão do seu coração. A nossa oração, ela só vai endossar o que você está decidindo hoje, amém? Não é quem vai orar aqui, é a decisão que você está tomando agora. Marido, esposa, tem esperança. Tem esperança para a sua família. Tem esperança. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Oh, doce Espírito de Deus, estamos totalmente, meu Pai, mergulhados agora dentro do Teu querer e da Tua vontade.
essa noite estava marcada no teu coração, Pai. Espírito Santo, vem agora neste momento, Deus. Tudo que foi falado aqui nessa noite, alinhe os corações aqui ao teu coração, Pai. Deus, eu sinto no meu espírito o Senhor passando um bálsamo, meu Pai, nos corações dessas famílias, destes casais, sintonizando, Deus, corações. Oh, doce Espírito, Pai, trabalhando, doce Espírito, aqui agora, Pai. É muito lindo, Deus, ao ver o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. É muito lindo, meu Pai. O Senhor unindo o coração do esposo, da esposa, visitando os filhos, as gerações. Senhor, trabalha, doce Espírito, nesses que estão noivos, nesses, ó Pai, que estão tomando uma atitude a chegar no altar, ó Pai. Talvez famílias que estão aqui ao altar, onde existia um desequilíbrio, ó Deus, entre pais e filhos. Agora, meu Pai, traz esse alinhamento, traz esse ajustamento, meu Pai, que só o Teu Espírito pode fazer, ó Deus. Só o Teu Espírito pode fazer, oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Nós sentimos o Teu mover aqui neste lugar, meu Pai. Famílias estão sendo curadas. Muitos de nós, Pai, fomos confrontados aqui através do Teu Espírito, meu Pai. A gente ouve falar, a gente lê livro, muitas vezes vê na televisão. Mas quando o Teu Espírito, meu Pai, fala aos nossos corações, Pai, a gente toma uma decisão de mudança. Que cada homem aqui, cada marido, cada pai, que cada mulher, cada esposa, cada mãe venha tomar decisões radicais em suas vidas, de chegarem em casa e colocarem as coisas nos seus devidos lugares. Nós temos que sair da zona de conforto e colocar a nossa casa em ordem. Nós estamos vivendo o ano da família, e nós queremos chegar no final deste ano e testemunhar que foi o Teu poder que curou casamentos aqui. O Teu poder, a Tua graça restaurou casamentos que estavam destruídos. Nós temos que matar a nossa carne todos os dias. Nós temos que viver os frutos do Espírito dentro do nosso lar, começando dentro da nossa casa. Que cada casal aqui, que cada família aqui venha ter consciência, porque muitas vezes nós esperamos o outro mudar. Quantas mulheres falam: não, eu quero que ele mude primeiro. Não, é você que tem que mudar primeiro. É você que tem que tomar uma atitude primeiro. O amor é incondicional. O amor não espera nada em troca. Quando você ama com atitudes. Então você, marido, tem atitude de mudar com tua esposa. E você, mulher, tem atitude de fazer a tua parte dentro de casa em amor. Em amor. Em nome de Jesus. Vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar como casal, como marido, como mulher.
nossa casa, em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, quando Daniel, ele decidiu, ele disse: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Quando ele decide isso, logo em seguida vem um versículo seguinte, diz: então Deus o abençoou. Quando a gente toma decisões, e decisões que estão na rota da vontade de Deus, logo em seguida o Senhor vem nos abençoar. Se você andava na contramão da vontade de Deus dentro da sua família, e se você hoje quer mudar o curso, a trajetória, e você decide isso hoje, Deus vai te abençoar. Gente, Deus nos dá força, Deus nos dá graça. Você pode não ter, assim como também eu não tenho, mas Deus dá. Quando a gente decide, Deus nos dá graça. Deus nos dá graça, dá a você esposa, dá a você marido. Amém?